Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, 1º de agosto de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Livro dos Espíritos. Nós hoje vamos estudar a questão 178. Nós estamos no livro 2º, capítulo 4, intitulado Pluralidade das Existências. Estamos juntos? Então vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Eu vou solicitar para o nosso irmão Augusto fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus, é com o coração cheio de alegria que nos reunimos em Teu nome para mais um estudo e te rogamos, Mestre amigo Jesus, que a espiritualidade amiga possa intuir a nossa irmã Conceição e a todos nós, para que, através desse estudo, possamos internalizar o que aqui aprenderemos, mas que tenhamos a vontade firme de colocar em prática o que aprendermos, pois é colocando em prática, é vivenciando esses ensinamentos que cada vez mais nos aproximaremos de Ti. Obrigado, Mestre amigo Jesus, e fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Na questão 178, essa pergunta é muito interessante. Os espíritos podem renascer corporalmente, ou seja, pode reencarnar num mundo relativamente inferior àquele em que já viveram? Então, de repente, está vivendo em um planeta que já está num grau de evolução, e de repente ele é direcionado para reencarnar num planeta de ordem inferior àquele planeta que ele vivia. Ficou clara a pergunta? Ele diz que sim. Quando tem uma missão a cumprir para auxiliar o progresso. O primeiro exemplo que vem na nossa cabeça é quem? Alcione. Alcione já não estava num planeta bem mais evoluído do que a Terra? Ela solicitou nascer no planeta Terra, porque ela tinha, inclusive, uma missão. Quando ela saiu de lá, ela solicitou essa missão, que era tentar ajudar o grupo familiar dela, e também ali Carlos Krenaga, que seria aquele o grande amor. Então, ela veio. Então, isso é possível? É. Agora, o fato da Alcione ter nascido em um planeta inferior, isso quer dizer que ela regrediu? Não. Tudo que a Alcione conquistou no sistema de Sírios, em um dos planetas do sistema de Sírios, tudo que ela conquistou a nível moral, ela trouxe. Então, regredir era perder o que ela já havia conquistado, alcançado, mas ela não perdeu nada, entende? Então, quando a gente fala em regredir, é esquecer o que eu já tenho, perder o que eu já tenho. Então, isso não existe. Mas eu ter que reencarnar em um planeta inferior, isso sim, isso pode. Estamos juntos? Então ele diz, quando tem uma missão a cumprir para auxiliar o progresso, aceitam então com alegria as tribulações de tal existência, porque lhes fornecem os meios de se adiantarem. Porque é aquilo que a gente diz assim, se os teus filhos são espíritos nobres, o mérito, vamos supor que a Carla só reencarnou com ela filhos nobres, espíritos nobres. Em compensação, temos aqui a Graça, que tem um monte de capetinha. Parece que o inferno abriu para nascer tudo ali pela Graça. Qual das duas mães terão mais méritos? A Graça. Porque quanto maior o trabalho, maior o mérito. Entendeu? Então, agora imagina um espírito que sai de um planeta já bem mais evoluído e é direcionado para reencarnar em um planeta de espíritos inferiores. E aí, o mérito dele vai ser maior? Muito maior. O progresso dele vai ser maior? Muito maior. Eu paro às vezes para refletir. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é responsável pelo planeta Terra. Com certeza não deve ter sido talvez um primeiro planeta. Mas esse planeta tem algo bastante peculiar, porque a massa humana é de rebelde. O grupo que está aqui é de rebelde. Como eu disse, eu vim para os doentes. Então eu fico imaginando o salto na evolução do nosso Senhor Jesus Cristo porque ele também está em processo de evolução. Porque a evolução ela é infinita. Nós nunca vamos ser iguais a Deus. Não tem como ser você. Não tem. Então por isso que o nosso processo de evolução é infinito.
Então você imagina o salto de evolução que o nosso Senhor Jesus Cristo terá em ter que tomar conta de um planeta de espíritos rebeldes como nós somos. Entende? Então, quando esses espíritos missionários, que não é o caso de Jesus, ele é um Cristo, ele está acima de um missionário, tá? Ele é um Cristo. Ele é o governador, o administrador. Ele é aquele que participou da formação, da construção do planeta Terra. Desde a poeira lá deslocada da nebulosa. Para pensar, tá bom? Então, não é o caso. Mas esses espíritos que já estão num determinado grau e são direcionados em uma missão a vir para um planeta para também ajudar, por exemplo, quantos não vieram a trabalho junto com Cristo Jesus na condição de espíritos missionários que já evoluíram em outros planetas e que foram direcionados para cá? Esse exemplo que você deu da Carla e da Graça, onde a Carla vinha com os filhos mais fácil de educar e tudo mais, a Graça com um filho mais difícil. Não vai aí também, por exemplo, ela ter mais condições de educar esses filhos, porque ela tem, vamos dizer, um grau evolutivo maior, por exemplo, uma estrutura maior do que aquela que de repente a Carla, por exemplo, que não teria, por isso que pega um filho mais até fácil. Entendi. Muito válida a pergunta do nosso locutor Augusto. O Augusto então nos perguntou, essa pergunta é muito válida, será se a Graça não teve a graça de receber um monte de capetinha, porque ela teria uma estrutura psicoemocional melhor do que a Carla? Sim, é aquilo que o nosso Senhor Jesus nos fala, que Deus, na verdade é um dito popular, né? Que Deus não dá fardo que a gente não possa carregar. Entendeste? Então, se é dado, é porque temos condições disso. Mas assim, quando a gente fala agora a nível consciente, ninguém quer um filho de capetinha. Entendeste? A gente não quer. Quando a gente fica grávida, o que todo mundo fala? Que venha com saúde, né? Seja perfeito, seja um menino bom, uma menina boa. Por quê? Porque ninguém quer ter trabalho, não é verdade? Mas a misericórdia divina, quando nós estamos reencarnando, eles organizam realmente. Então, se dá. Agora sim, sabe? Nós ainda não estamos nesse nível de sacrifício por uma humanidade, entendeu? Nós ainda não estamos nesse nível de me manda, Senhor, um monte de capeta que é para eu ajudar esses irmãos a evoluírem. Não, nós não estamos. Normalmente, se você está aí na sua casa olhando para os seus filhos dizendo, valha-me Deus, Deus me mandou um monte de capeta de uma vez só. Não. No nosso caso ainda de terrícolas, quase sempre, sabe o que é? Esses capetinhos que estão em torno de ti foram aqueles que outrora tu não educastes. Ou que tu contribuístes com essas criaturas para se tornarem o que são hoje na condição de teus filhos, entendeu? Então é muito mais um processo de expiação e de reparação do que propriamente de missão, entendeu? De devotamento por uma humanidade. Então aceita os teus capetinhos, aproveita e educa, tá? Mas é só pra gente entender que quanto maior o sacrifício, maior o mérito, maior o processo de evolução. Ficou claro, gente, esse aí? Então, repetindo, sim, quando tem uma missão a cumprir para auxiliar o progresso, aceitam, então, com alegria, as tribulações de tal existência, as dificuldades da existência, porque lhes fornece os meios de se adiantarem. 178A. Isso não pode ocorrer também por expiação? Entendeu? Porque na primeira resposta foi o quê? Uma missão. Você vê, então até aí tá tudo bem, todo mundo veio já com um pensamento assim de eu vou ajudar, vou auxiliar, é uma missão, né? Aí o professor Kardec muito sabiamente pergunta, isso não pode ocorrer também por expiação? Expiação é reparar o mal? E Deus não pode enviar espíritos rebeldes para mundos inferiores? Olha só que pergunta sábia. Ele diz, os espíritos podem permanecer estacionários. Estacionário é nem vai nem vem. Não evolui, mas também não regride. Mas não retrogradam. Sua punição, neste caso, consiste em não avançarem,
em recomeçarem no meio conveniente à sua natureza, as existências mal empregadas. Então, é aquilo que a gente diz. Tia, eu não entendi muito, porque a pergunta foi uma coisa e ele respondeu outra. Não. Se um espírito, vamos pegar agora o planeta Terra, a nossa transição, ela começou com a chegada do espiritismo. Meados do século XIX é o início da transição. Então, a partir daquele momento, começou o processo de separação. Separação e aviso. Olha, toma jeito, tá ficando estreito. Olha, são as últimas oportunidades. Esse período, agora, até 2000 aproximadamente, a gente percebe que a porta do quinto dos infernos foi aberta. Tá todo mundo encarnado. Todo mundo aqui. E esse processo é a última oportunidade. Então, ou seja, quando a gente diz que está todo mundo aqui, nós encontramos pessoas que, apesar de movimentarem um celular, acabam abusando de crianças. A gente vê pessoas mexendo num computador e acaba agredindo uma mulher, batendo uma mulher, levando até a morte. A gente percebe pessoas ainda mexendo toda essa parte tecnológica e a gente vê mulher ainda matando o próprio filho. Nós temos assassinos. Então, nós estamos num processo de evolução intelectual muito grande? Estamos. Mas nós temos ainda milhares de irmãos que se comportam como seres primitivos, apesar da evolução intelectual. Então, esse planeta ele é avaliado pela sua condição moral. Então, moralmente, esses espíritos, esses irmãos nossos, vivem como seres primitivos. O ser primitivo, ele não existe respeito, não existe solidariedade, não existe reconhecimento, não existe fidelidade, não existe. Não há sentimento, né, Tarcísio? O que vai ser feito? Eles serão retirados desse planeta e irão a um planeta que está de comum acordo com a sua evolução moral. Vão sentir falta da tecnologia. É por isso, quando a gente estuda um pouquinho da história, que a gente vai estudar, inclusive a Roma Antiga, você vai ver aqueles aquedutos, não é isso? Muito legal aquilo que eles fizeram, eles tiraram aquela ideia da onde? Em compensação, se nós formos estudar um pouco da Idade Média, você diz, parece que esse povo está mais atrasado do que o povo do Império Romano. A imundície que eles viviam na Idade Média. Então parece assim que é um povo que é diferente daquele que iniciou ali no Império Romano, entende? Que tinha uma intelectualidade que o povo da Idade Média parece que perdeu. Então, entende? Então é isso que a gente consegue entender. Eles vão sentir falta da tecnologia? Irão, mas a nível moral, afinadíssimo com os primitivos. Então, o que ele aprendeu, ele leva. Só que ele não terá o quê? Como realizar suas intuições. Porque ele vai olhar, de repente, para aquele rio e ele vai ter uma ideia, de repente, se aquilo pudesse cair na cabeça de alguma forma, o que poderia conduzir. Então, esse grupo que vai exilado, ele ainda acaba ajudando o desenvolvimento intelectual daquele grupo. Nada se perde. Olha como a sabedoria divina é perfeita. Aí ele ainda fez a 178b. Quais os que têm de recomeçar a mesma existência? A mesma existência é repetir de ano. Você sabe que a gente repete muito de encarnação? Repetir é, você tem 5 provações. Veio, você não cumpriu as 5 provações. Você não reparou o que tinha de reparar e ainda, para ficar pior, você ainda me arrumou mais uma. Já estava encrencado, tu voltou mais encrencado ainda. Então, você vai voltar para repetir as mesmas lições. No livro Memória de um Suicida, que se Deus quiser nós iremos estudar novamente, mas eu sempre cito esse caso porque ele é bem claro e bem pontual. O cidadão precisava passar por uma prova, não era expiação. Qual era a prova? Século XVIII. Ele tinha que passar por uma prova. Qual era a prova? A traição da esposa. Isso hoje não dá uma confusão muito grande? Agora imagina no século XVIII. Homem, então, porque isso mexe com o lado de vaidade do orgulho do homem, né? E ele, então, uma vez sabendo da traição da esposa, o que é que ele fez? Suicídio. Cometeu o suicídio, não aguentou. Ele tinha uma prova para passar. Essa prova ficou o quê? Suspensa. Ele suspendeu, utilizou mal o seu livre-arbítrio.
Agora ele vai ter que recuperar o mal que ele fez ao próprio corpo, o suicídio. Levou aí mais ou menos 100 anos, talvez um século ou um pouco mais. Recuperou. Expiou. Agora volta, porque você tem ainda uma prova. Então logo ele vai o quê? Repetir. Uma nova esposa, ele atrai para o seu convívio. E novamente ela atrai. E dessa vez ele tira nota 10. Perdoa, não mata, não se mata e segue a vida dele. Pronto. Ele não estava sendo obrigado a conviver com ela, mas era só perdoar. Coisa tão simples. É a coisa tão simples. Perdoa e segue, uai. Vai acabar a sua encarnação por causa de uma fofa que não foi fiel a você? Por causa de um fofo que não foi fiel? O que é isso? Cadê o auto-amor, autovalorização, autoestima? É pra acabar. A Mita tá dizendo, se amarra numa coluna e espera o ódio passar. E a gente para pensar, né? O que é esse ódio, se não o orgulho e a vaidade de ter sido traído? Ter sido ferido. Outro ponto, criar expectativa sobre as pessoas. Olha, vou dizer uma coisa, não crie não, viu? Não crie expectativa sobre ninguém. Se você não quer viver a experiência de uma traição, viva sozinho. Porque estar com alguém, há probabilidade disso, uai. Você casou com quem? Com Jesus Cristo? Com o Espírito Superior? Com Francisco de Assis? Não, você casou com um cão como você também é. Ou seja, espíritos em processo de burilamento. Então não crie expectativa sobre ninguém, mas também não fique neurótico, achando que você tem capacidade de estar vigiando a vida do ser humano 24 horas. Você vai ficar louca ou louco. Ninguém vigia ninguém. Agora, é por isso que eu digo, quem tem que estar no centro da nossa vida? Deus, nosso Pai, nosso Criador. Ele tem que estar no centro da nossa vida. E eu não tenho que criar expectativa absolutamente sobre ninguém. Estamos juntos? E é aquilo que a gente tem aprendido no Espiritismo. Não entristeça de ter sido a vítima, mas se entristeça muito de você ter sido o algoz. Então o importante é eu não me sujar. Se o outro não foi fiel, quem que vai ter que se arrumar? É o outro. Ponto final. Aguenta firme que passa, né, tia? Aguenta firme e passa. Então, quais os que têm de recomeçar a mesma existência? Os que faliram em suas missões ou em suas provas. Faliu, recomeça. Ainda vem cantando a musiquinha junto com o Ivanis. Começar de novo. É verdade? É. 179. Os seres que habitam cada mundo alcançaram todos o mesmo grau de perfeição? Então é só pegar o planeta Terra. Nós que estamos aqui, alcançamos todos o mesmo grau? Não. Aqui nós temos cão, cãozinho e cãozão. Capeta, capetinho, capetão. Cramunhão, cramunhão e por aí se vai. Nós estamos num planeta onde nós temos aqui vários níveis. E tem pessoas que parecem ter um dedinho podre, consegue pegar o cão maior sempre, né, para sua vida. É impressionante. Então, a gente dá esse tom de brincadeira, mas é pra gente entender que a gente vive num planeta, como nós também somos, de espíritos em processo de burilamento. A doutrina não nos quer que nós sejamos Cristo. Mas a doutrina nos ensina a não fazer o mal a ninguém. Só isso. É isso que se a gente aprender essa lição, não faça mal a ninguém. E para exercitar o amor, ajude aos que necessitam. Pronto. Se a Mita me persegue, se ela me faz o mal, eu não sou Cristo para amá-la. Mas eu sou um espírito que posso dizer para mim mesmo, eu não vou odiar a Mita. Eu não vou perseguir a Mita. Eu não vou devolver o mal para a Mita. Você tem noção do esforço que é fazer isso? Para um espírito da nossa ordem? Entendeu? Isso é meritório? Claro que é. Então de repente, a gente diz assim, é muito difícil viver o evangelho porque a gente está vendo a vida do Cristo. O Cristo é o exemplo perfeito.
que todos nós desejamos chegar até lá. Mas para isso nós precisamos galgar os primeiros passos. E os primeiros passos são esses. Ficou claro, gente? Então, os seres que habitam cada mundo alcançaram todos os mesmos graus de perfeição? Resposta: não. É como na Terra. Há seres mais e menos adiantados. Questão 180. Passando deste mundo para outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui? Olha, conserva a inteligência. Olha a resposta, sem dúvida. Então, ou seja, quem está passando agora pelo exílio, que não vai mais reencarnar no planeta Terra, porque não está acompanhando a evolução moral e será direcionado a um planeta inferior à Terra, tudo que ele aprendeu a nível de inteligência, ele vai levar. E a nível moral, ele vai levar, mas não é muita coisa, não. Ele vai ter ideias, mas ele não vai ter o material para realizar. Mas foi assim que começou, por exemplo, como chegou a matemática? Porque os primitivos, eles só contavam de 1 a 9. Não sabiam o que era o 10. O 0 foi uma grande invenção. Foi um lá do nada, e se botar o último número é o 0. Para fazer as dezenas. Que aí você precisa fazer essa abstração. Então, isso é um avanço. Então, para isso é um diferente que veio, sabe lá de onde. Ou missionário. Porque quando a gente estuda a escala espírita, a segunda ordem são espíritos que desenvolveram moralmente ou intelectualmente. Aí volta aqui na primeira pergunta, 178. Aqueles espíritos que estão bem mais evoluídos em outros planetas e que são direcionados para ajudar. E isso é direcionado. Sabe, um dia desse eu estava pensando, eu e o Leonel. Leonel é o nosso amigo espiritual. A gente deu o nome para ele, Leonel. Nós estávamos refletindo ali no processo de evolução do planeta Terra. E a gente percebe a amorosidade de Deus em mandar, através do nosso Cristo Jesus, primeiro, ter escolhido Jesus. Ter escolhido Jesus Cristo para governar um planeta de espíritos rebeldes. Porque ele mandou 4 grandes raças para cá, fora os terrícolas que já estavam aqui. Então, ou seja, é um planeta que pipoca problemas. E aí, o que o nosso Cristo fez? E quando a gente fala em Cristo, eu falo em Deus, porque Jesus reflete Deus 100%. Olha a preocupação dele. Gente, ele mandou Buda. Ele mandou Krishna. Ele mandou Confúcio. Ele mandou Lao Tse. Ele mandou Sócrates. E um grupo de filósofos espetaculares antes do Cristo vir. Então eu comecei a dizer assim, olha, eu quero os melhores mestres. Eu não quero meia boca para os meus filhos, não. Eu quero gente inteligente que fale, que explique. Olha só. Então a humanidade terrena, ela não pode dizer, nós não tivemos excelentes professores. Tivemos. E aí tivemos o ponto ápice, que foi a vinda do próprio Messias. Então nunca nos faltou excelentes professores. E ainda temos o mestre dos mestres. Passando deste mundo para outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui? Sem dúvida. A inteligência não se perde. Mas pode acontecer que o espírito não disponha dos mesmos meios para manifestá-la. Então ele sabe o que é um chuveiro elétrico, um sistema hidráulico. Mas para onde ele vai, não tem cano, não tem colinha junto, não tem nada. Imagina a parte elétrica. Então ele leva a inteligência, leva a intuição, Tem como realizar? Isso vai depender da sua superioridade, das condições do corpo que vai tomar. Veja essa influência do organismo, porque quando ele reencarna num planeta inferior, ele não vai levar esse corpinho de agora, não. Bem peludo, né? Aqueles caninos ainda bem mais afiados. Entendeu o que é? Olha, gente, pelo não. Garfo e faca, exatamente. Pelo não. Pelo não, pelo sim.
Pensa, manicure, a gente vai olhar assim para as unhas, aquelas coisas horrorosas, toda suja, um esmalte, um alicate de unha, acabou aquela pele rachada e vive pouco tempo, porque a qualidade de vida não existe, né? Protetor solar, nem pensar, né? Ficou claro, gente, essas perguntas até a 180? Sim. A gente vai no Ticadinho do Jaraqui, que é pra gente realmente ir processando, entendendo. Existem muitos irmãos no movimento espírita. Mas se eu vou para um planeta inferior e aí a gente aprende que o espírito não regride, a gente já explicou isso aqui hoje, tá bom? Foi bom? Foi. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é responsável pelo planeta Terra. Mas esse planeta tem algo bastante peculiar, porque a massa humana é de rebelde. Então você imagina o salto de evolução que o nosso Senhor Jesus Cristo terá em ter que tomar conta de um planeta de espíritos rebeldes como nós somos. Quantos não vieram a trabalho junto com Cristo Jesus, na condição de espíritos missionários que já evoluíram em outros planetas e que foram direcionados para cá? Normalmente, se você está aí na sua casa olhando para os seus filhos dizendo, valha-me Deus, Deus me mandou um monte de capeta de uma vez só. Não. No nosso caso ainda de terrícolas, quase sempre, sabe o que é? Esses capetinhos que estão em torno de ti foram aqueles que outrora tu não educastes. Ou que tu contribuístes com essas criaturas para se tornarem o que são hoje na condição de teus filhos, entendeu? Então, é muito mais um processo de expiação e de reparação do que propriamente de missão, entendeu? De devotamento por uma humanidade. Então, aceita os teus capetinhos, aproveita e educa. Quanto maior o sacrifício, maior o mérito, maior o processo de evolução. A nossa transição, ela começou com a chegada do Espiritismo. Meados do século XIX, a partir daquele momento, começou o processo de separação. Esse período, agora, até 2000 aproximadamente, a gente percebe que a porta do quinto dos infernos foi aberta. Está todo mundo encarnado. E esse processo é a última oportunidade. Estamos num processo de evolução intelectual muito grande? Estamos. Mas nós temos ainda milhares de irmãos que se comportam como seres primitivos. Então, esse planeta ele é avaliado pela sua condição moral. O que vai ser feito? Eles serão retirados desse planeta e irão a um planeta que está de comum acordo com a sua evolução moral. Eles vão sentir falta da tecnologia? Irão. Mas a nível moral, afinadíssimo com os primitivos. Vão sentir falta da tecnologia. É por isso, quando a gente estuda um pouquinho da história, que a gente vai estudar, inclusive a Roma Antiga, você vai ver aqueles aquedutos, não é isso? Muito legal aquilo que eles fizeram. Eles tiraram aquela ideia da onde? Então, o que ele aprendeu, ele leva. Só que ele não terá o quê? Como realizar suas intuições. Esse grupo que vai exilado, ele ainda acaba ajudando o desenvolvimento intelectual daquele grupo. Você sabe que a gente repete muito de encarnação? Repetir você tem 5 provações. Veio, você não cumpriu as 5 provações. Você não reparou o que tinha de reparar e ainda, para ficar pior, você ainda me arrumou mais uma. Então, você vai voltar para repetir as mesmas lições. Criar expectativa sobre as pessoas. Olha, vou dizer uma coisa, não crie não, viu? Agora, é por isso que eu digo, quem tem que estar no centro da nossa vida? Deus, nosso Pai, nosso Criador. Não entristeça de ter sido a vítima, mas se entristeça muito de você ter sido o algoz. Então, o importante é eu não me sujar. Se o outro não foi fiel, quem que vai ter que se arrumar? É o outro. Que a gente vive num planeta, como nós também somos, de espíritos em processo de burilamento. A doutrina não quer que nós sejamos Cristo, mas a doutrina nos ensina a não fazer o mal a ninguém. Só isso. E para exercitar o amor, ajude aos que necessitam. A gente diz assim, é muito difícil viver o evangelho porque a gente está vendo a vida do Cristo. O Cristo é o exemplo perfeito, que todos nós desejamos chegar até lá, mas para isso nós precisamos galgar os primeiros passos.
Nós estávamos refletindo ali no processo de evolução do planeta Terra. E a gente percebe a amorosidade de Deus em mandar, através do nosso Cristo Jesus, primeiro, ter escolhido Jesus. Ter escolhido Jesus Cristo para governar um planeta de espíritos rebeldes. Porque ele mandou 4 grandes raças para cá, fora os terrícolas que já estavam aqui. Então, ou seja, é um planeta que pipoca problemas. E aí, o que o nosso Cristo fez? E quando a gente fala em Cristo, eu falo em Deus, porque Jesus reflete Deus 100%. Gente, ele mandou Buda, ele mandou Krishna, ele mandou Confúcio, ele mandou Lao Tse, ele mandou Sócrates e um grupo de filósofos espetaculares antes do Cristo vir. Então eu comecei a dizer assim, olha, eu quero os melhores mestres. Então a humanidade terrena, ela não pode dizer, nós não tivemos excelentes professores. Tiveram. E aí tivemos o ponto ápice, que foi a vinda do próprio Messias. Passando deste mundo para outro, o Espírito conserva a inteligência que tinha aqui, sem dúvida. A inteligência não se perde. Mas pode acontecer que o Espírito não disponha dos mesmos meios para manifestá-la. Então ele sabe o que é um chuveiro elétrico, um sistema hidráulico. Mas para onde ele vai, não tem cano, não tem colinha junto, não tem nada. Imagina a parte elétrica. Então ele leva a inteligência, leva a intuição, tem como realizar? Quando ele reencarna num planeta inferior, ele não vai levar esse corpinho de agora, não. Ficou claro, gente? Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida e a espiritualidade amiga aqui presente. E até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.